Boa noite. Boa noite, Kelinha. Tudo bem? Tô aqui arrumando a minha pequenina bagunça. Isso só a gente entende, né? Pronto. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mandando aviãozinho. Boa noite, Lu, Cleide, Gi, Socorro. Quem tiver entrando hoje pela primeira vez no nosso Evangelho, sejam muito bem-vindos. E vamos pegando a nossa água para fluidificar, tá? E como eu falei, boa noite, Cá. Boa noite, Fernando. Mandando aviãozinho pra família, pros amigos, pra todo mundo fazer Evangelho. Celina veio comer. Vocês estão ouvindo a música? Me fala se vocês estão ouvindo a música. Tô no finalzinho de uma gripe, faz uma semana e 3 dias que eu tô com uma gripinha. Garganta doendo ainda um pouquinho, sabe quando a gente engole? Faz parte, né? A gente tá aqui pra isso, mas quanto menos enfermidade a gente tiver, melhor. A gente tem que cuidar do nosso mental, do nosso espiritual, que a gente aprende tanto com os espíritos, que a doença primeiro vem, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Li, que a doença primeiro ela passa pelo nosso espírito e depois ela vem pro corpo físico. Isso até, na verdade, os espíritos sempre falaram e a própria ciência hoje confirma. Então é isso, turma. Pegando a água para ser fluidificada, lembrando que é individual para cada membro da família. Pro seu pet, se você tiver um cachorrinho, um gatinho, pode pegar água para eles. Cada um tem uma necessidade, né? Cada um de nós, da família, mesmo que você vá deixar para um amigo também, não tem problema, mas cada um tem a sua necessidade. Então a espiritualidade vai colocar aquele remedinho que cada um precisa para tratar. Né? Hoje, dia 11/11, olha que data bonita. Mas só um comentário. É um dia como o outro, mas é uma data bonita, né? De qualquer forma, sempre agradecendo, né, gente? Às vezes, uma aluna muito querida na academia, outro dia ela me perguntou, ela falou, puxa, Paula, eu vejo direto, né? Esses sinais de números, né? No relógio, 11/11. Sempre, ela falou, sempre eu tô vendo, né? Pode ser sinais, né? De repente, do seu mentor, da espiritualidade, pedindo para você, como se fosse um chamado para você despertar, para você se conectar com a espiritualidade. Pode ser um sinal, pode ser um chamado. Isso é muito interessante, a gente prestar atenção nesses sinais, que inclusive a gente vai falar hoje. A gente sempre fala, na verdade, né? E é isso. Eu perguntei pra vocês estão ouvindo a música? Gente, eu tô perguntando porque eu liguei aqui do lado o ventilador. Às vezes pode ser que a música fique baixa. Essa música é muito linda.
Então, enquanto a gente tá conversando, tá ouvindo, dá pra ouvir? Beleza, beleza. Gosto bastante dessa playlist. Então, enquanto a gente vai começar, a gente vai iniciar a nossa prece no nosso Gotas de Esperança. Pegando a água de vocês, não esqueçam, tá bom? E já entrando nesse clima, sabendo que os amigos espirituais já estão presentes, Jesus, sempre com a permissão de Jesus, com a permissão do nosso Pai Maior, os nossos mentores, todos prontos para trazer ensinamento, como a gente sempre fala, ensinamentos, tratamentos, curas, não só para nós encarnados, aos desencarnados também. Tá bom? Então, bora lá! Hoje a nossa mensagem no nosso Gotas de Esperança, um livrinho que eu amo. A gente fala que é um livrinho de bolso, né? Se você quiser ter com você. Eu sempre falo, se você for comprar livros espiritualistas, né? Boa noite. Procure comprar em casa, em centros espíritas, né? Em casas espíritas, porque aí você vai estar ajudando a casa. Certo? Então vamos lá, gente. Uma mensagem ímpar. Mensagem de número 109. Não abuse do conforto. O conforto exagerado lhe dá visão deturpada do mundo. Te conduz, né, a vícios, entorpece a sua vontade, torna-o presa do orgulho e te induz à corrupção. Acaba levando você ao sofrimento. Viva com simplicidade. Se possível, não se distancie da natureza. Dê atenção às coisas simples e aprecie os mais humildes. Compreenda que todos somos iguais perante Deus. Fuja de vícios. Plante amor onde estiver. Assim, você terá paz no seu caminho. Dosar o conforto é respeitar as dificuldades dos outros. E isso tá tão em pauta no mundo, né, gente? No planeta, sobre os excessos, os exageros no nosso viver. Como eu sempre digo aqui, não é errado você ter o seu carro do ano, você ter a sua casa, arrumar a sua casa como você quer, enfim, a sua mansão, o seu helicóptero, né? Mas até onde você consegue dosar esse apego, essa necessidade, né? Para através disso não vir vícios, não trazerem, né? Esse luxo, não trazer vícios. E como ele fala aqui no final, né? Dosar o conforto é respeitar as dificuldades dos outros. A gente pode interpretar isso aqui como praticar a caridade. A gente vê tantas pessoas aí no mundo vivendo com tanto luxo, mas tão infelizes porque não sabem dosar esse conforto.
no sentido de praticar a caridade, né? Eu sempre falo, fora da caridade não há salvação, né? Substitui a palavra salvação por felicidade. Fora da caridade não tem felicidade. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Deus, a gente já aprendeu em vários evangelhos que tudo que a gente tem de material nos é emprestado por Deus. Claro, tudo bem, eu posso ter o conforto que eu tenho da minha mansão, né, do que for, através do meu esforço, do meu trabalho, sim, mas sempre com Deus na frente. Ele permitiu que eu tivesse tudo isso, e não é à toa que Ele permitiu que eu tivesse tudo isso. Viva com simplicidade, mesmo tendo muito dinheiro. Seja aquela pessoa simples, humilde, que se adapta em qualquer ambiente, que está feliz em qualquer ambiente, né? Aquela pessoa que, como a gente fala, que cumprimenta com todo amor, com todo carinho, com toda a gentileza, desde vamos dizer, o faxineiro da empresa, né? Até o diretor, enfim. Mas não por obrigação, por amor. É isso. Aquela pessoa que sempre que pode ajuda, tem aquele olhar amoroso. Assim você terá paz no seu caminho. Uma mensagem linda que também tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Então vamos fazer a nossa prece inicial mentalizando esse ensinamento maravilhoso do desapego. Como eu sempre falo, a gente sempre fala, a gente não sabe quando é a data da nossa partida da Terra para o plano espiritual. Quanto menos apegado a gente for, mais feliz a gente vai viver e mais feliz a gente vai chegar do outro lado. Porque a gente não leva nada, né? Como se diz, caixão não tem... como é que é? Caixão não tem gaveta, né? A gente vai levar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tem no coração. Isso mesmo, Ritinha. A parábola do óbolo da viúva. Muito importante, é isso, né? A viúva, ela dá daquilo que ela não tem. É muito fácil, né? Eu viver na riqueza e doar aquilo que... É como a gente fala, né? Por exemplo, eu ficar doando só roupa velha, rasgada, surrada. É válido? Claro que é válido, mas não é o mesmo mérito, né? De eu pegar aquela roupa que eu acho tão bonita, que eu acho que eu fico bem, mas eu falo, poxa vida, eu vou dar para aquela pessoa que ela não tem condição nenhuma. Eu posso dizer isso, gente, de inúmeras pessoas que me ajudam, né, com a caravana, me dando roupas maravilhosas, maravilhosas, que eu olho e falo, gente, que bênção, né? Roupas, inclusive, a gente fala com etiqueta, né? Que as pessoas na rua pegam com uma felicidade, com uma alegria de que nunca, uma gratidão também, de que nunca poderia comprar uma roupa daquela. Né? É isso mesmo, é o óbolo da viúva. Então vamos fazer a nossa oração, nossa prece inicial. Fecha seus olhos, mentalizando a imagem de Jesus dentro do seu lar, com um sorriso enorme no rosto, feliz por esse momento que a gente está tendo, essa reunião espiritual, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai celestial, os nossos
amigos espirituais presentes, os nossos mentores, os nossos entes queridos presentes nesse momento, aprendendo junto com a gente, matando a saudade. Tenha certeza disso, que o seu ente querido está aí com você, está aí do seu lado. Se conecta com a luz para você poder sentir a presença dele, a presença de Jesus. Jesus está sempre, sempre com a gente. Agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa luz que entra no nosso lar, pelas suas mãos, através do seu amor, que vai encher o nosso lar com essa luz, vai entrar nos nossos corpos, trazendo sabedoria, trazendo, fortalecendo os seus ensinamentos. Cura, Senhor, quem precisa. Cura, Senhor, quem necessita de curas físicas, espirituais. Que o nosso lar se encha de paz, de alegria, de amor. Que os nossos anjos protetores nos fortaleçam durante esse Evangelho. Agradecemos a espiritualidade que já iniciou os trabalhos, trazendo a proteção para o nosso lar, a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai fazer os tratamentos, os passes, as curas. Que a nossa fé seja fortalecida, principalmente a nossa fé no futuro, independente do que aconteça com a gente ou com o outro. Agradecemos a presença da espiritualidade, os nossos amigos espirituais, e damos por início mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Amém. Vamos lá. Essa energia boa, né, gente? Deixa eu só dar uma bicadinha na minha água. Hidratar. Então a gente tá aqui no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. A gente está no capítulo 16, Endireitai os Caminhos, onde inicia com a passagem de João dizendo: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista. Um capítulo que a gente vai aprender, ele traz pra gente os estímulos pra gente sair do caminho torto, do caminho errado, que só vai levar a gente pra infelicidade, pra tristeza, seja aqui na Terra ou fora dela. E aí Emmanuel começa a exortação do precursor. Exortação, gente, a gente pode entender como estímulo, né? Do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Enzo, em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo.
clamam pela sua paz, pela sua presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante das suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. O que a gente falou no início do Evangelho? Quem que está aqui com a gente? Os mensageiros de Jesus. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar, quer dizer, endireitar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, né? Nos caminhos do crime, muitos choram. Lamentam-se nos resvaladouros, quer dizer, na inclinação dos erros sistemáticos. Invocam o céu sem o desapego às paixões, sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. E para finalizar, ele fala: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da tua existência. Regenera os teus impulsos. Desfaz as sombras que te rodeiam e você sentirá Jesus ao seu lado com a sua bênção. Um tapa em cada orelha a gente levou agora, né? Um tapa em cada orelha. Aí ele fala do precursor, né? Quem é o precursor? É João Batista. João Batista, só pra gente lembrar, ele era primo de Jesus, né? Mais velho. E João Batista, a vida toda, né? Antes de Jesus aparecer, ele sempre dizia para as pessoas que viria uma pessoa que seria batizada pelo Espírito Santo, não pelas águas, como é comum para todo mundo, né? Os meros mortais, não. Ele dizia que esse Salvador, né, seria batizado pelo Espírito Santo. E aí Emmanuel, ele fala, né, dessa inquietação nossa entre nós encarnados e entre os desencarnados, a gente pode dizer também, acontece, né? Como a gente acabou de falar, viva bem para desencarnar bem.
Só que a grande maioria não vive bem. E aí não desencarna bem. A inquietação continua. Então, como ele fala, né? A gente costuma ouvir, né, as pessoas falando de Jesus como um mito, uma lenda, uma coisa longe, distante. E aí se busca, né? Se busca tanto, e não tem essa certeza, né? A pessoa acaba não tendo essa certeza de que Jesus está tão próximo de nós, está tão perto de nós. Mas esse tipo de opinião, né, que Jesus está distante, é a opinião daquela pessoa que ainda não conseguiu entender que quando a gente vive na disciplina, principalmente, gente, na disciplina da oração, né? Da oração. No mínimo, gente, a oração, aquela oração de quando a gente vai dormir e de quando a gente acorda, né? E depois as orações que a gente já aprendeu do dia a dia, né? Da gratidão durante todo o nosso dia. Então, a opinião desse tipo de pessoa E aquela pessoa também que não tem essa disciplina do estudo, como a gente está tendo, né? A disciplina do estudo. Por quê? O que Jesus fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a gente conhece hoje que a gente não conhecia há 10 anos, né? Sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque a gente está estudando, a gente está tendo essa disciplina, né? E aquela pessoa que não consegue se esforçar para fazer a reforma íntima. E a reforma íntima, a gente sabe que ela é crucial, né? Que a gente sempre fala nos nossos evangelhos da reforma íntima. E o próprio evangelho, né? Que a gente faz sempre. Então essa pessoa, ela acaba realmente tendo essa visão de um Jesus longe, distante. A gente vê muito isso, né? Nas pessoas das crenças mais materialistas. E aí, quando a pessoa começa a praticar o evangelho, quando a pessoa reconhece o quanto ela está distante da prática do bem, né? Quando ela tem essa humildade de reconhecer, né? E isso eu tenho certeza que aconteceu com a maioria de nós, entendendo o que é praticar o bem. As pessoas acham que praticar o bem é uma coisa tão pequena, tão pobre, tão mesquinha. E quando a gente começa a entender, né, a grandiosidade de praticar o bem, que é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo tão grande, aí sim vai começar a sentir o que é Jesus, né? Aquele Jesus de verdade, mais próximo da gente, sem misticismos. E claro, né, que antes disso tudo, a gente consegue sentir, como ele fala, como Emmanuel fala no livro, os enviados, né, de Deus. Quem são os enviados de Deus? E a gente sempre fala, né, gente, por mais cético que a pessoa seja, ela sempre vai ter sinais da espiritualidade na vida dela. E aí a gente sabe que esses enviados de Deus, de Jesus,
são os espíritos amigos, os espíritos familiares, o nosso próprio mentor, que está do nosso lado sempre. Sempre, a gente já aprendeu. Basta só uma conexão verdadeira com ele. Eu até fiz uma pausa aqui sobre o nosso anjo. Eu vou ler para vocês a questão 495 do Livro dos Espíritos, sobre o capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, onde Allan Kardec pergunta assim: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? O que vocês acham? Vamos ver? A espiritualidade responde. Veja bem, quem responde essa questão, São Luís e Santo Agostinho. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Porque é muito fácil, né, gente? Eu querer ouvir aquilo que mais me apraz, né? As coisas que estão ligadas mais à terra. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que seja chamado. E aí eu só vou ler uma questãozinha aqui bonita. Uma questão não, um parágrafo aqui. Se existe uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os seus incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre, olha que lindo que ele fala, gente. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Os nossos mentores, gente, eles amam a gente mais do que o seu pai e a sua mãe te amam. Pode ter certeza disso. Olha que coisa linda. Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Deus, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual a vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Então eu só dei uma pitadinha para vocês do que é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, o nosso guia, como você quiser chamar. Tenho certeza que muitos sentiram ele agora. Continuando. E aí, quando a gente começa
eu acho isso tão importante quando a gente começa a ter essas vitórias, gente, sobre os nossos impulsos, né? Através dos estudos, do Evangelho. Eu acho que todos nós aqui somos testemunhas das nossas vitórias sobre os nossos impulsos, né? Os nossos impulsos, gente, no geral, nós somos falhos, todos nós, né? A gente traz as nossas más tendências, as nossas más inclinações lá das outras vidas. Ninguém é perfeito aqui. Então, quando a gente tem essa vitória, né? Insistindo, a gente batalha, a gente está batalhando todos os dias, mesmo sofrendo, né? Negando sempre aquelas tentações, sejam as tentações materiais ou as morais, né? Vícios materiais que chegam até nós, né? As tentações morais de uma traição, de uma palavra rude, grossa com o outro, ou um pensamento ruim. Então, quando a gente consegue vencer isso, aí a gente começa a sentir, como ele fala lá, os benefícios de estar resistindo, de estar sendo forte, de estar sentindo a presença da espiritualidade, de que está valendo a pena, né? Claro, e outra, a gente começa a ver, a perceber a nossa vida caminhando, não está mais estacionada, parada, né? Aquela água parada, não, está fluindo. E esse esforço, gente, que a gente faz com cada impulso que a gente tem, todo impulso ruim, né? Não é fácil, é uma prova. São provas que a gente passa, não é fácil, né? São provas que a gente passa aqui na Terra, como eu falei, a gente traz lá das vidas passadas e a gente vai se depurando a cada encarnação. Não é fácil, né? Pra gente, sem exceção, como eu falei, sem exceção, para todos nós, né? Todos nós trazemos impulsos muito inferiores, muito inferiores. Todos voltados pro orgulho, pro ego, pra vaidade, pra ganância. A gente sempre fala quantas brigas, gente, de família, de amigos, poderiam ser evitadas por conta do orgulho, né? De repente, naquele momento de raiva, eu me calo, deixo o meu sentimento, a minha raiva baixar, acalmar, esfriar, para num outro momento, onde eu sei que eu vou pensar melhor, eu poder resolver. Não, eu já, né? Já explodi. Aí eu gerei um problema gigante. E a gente tem uma luta, gente, muito longa pela frente por conta disso, né? Pela forma de como eu me relaciono com as pessoas. Eu tô o tempo todo criticando, eu tô o tempo todo julgando. Começando pelo pensamento. Por isso Jesus fala, vigiai e orai. Que a gente tem que se esforçar. Opa, peraí, tô pensando tal coisa daquela pessoa. Não, pode parar. Não. Então, por isso essa luta que vai ser longa pra gente. A gente não vai se depurar, a gente não vai ficar puro em uma existência só. Jamais, né? Então, por conta dessas coisas, de como eu me relaciono, como a forma, eu até coloquei aqui, gente, como a forma que a gente se alimenta.
Parece tão bobo, né? Quantas pessoas, eu posso dizer até a grande maioria, né, se alimentando de uma forma tão errada, como comendo como se fosse o último dia da vida, trazendo tanta coisa ruim para dentro do corpo. Também, isso também. A forma, os impulsos do sexo, da pornografia, que também não faz bem para o nosso espírito. Dependência de drogas. Então, a luta, ela é pesada, ela é árdua, né? Mas vale a pena. Como a gente falou lá no início, a gente começa a ver a nossa vida se transformar a cada impulso que a gente vence, a cada caminho que eu endireito. Vale a pena. A gente não sabe quando a gente vai desencarnar. Então, cada dia que a gente possa fazer melhor. E Jesus, como a gente falou, né? Ele sempre dá um jeitinho de dar um sinal pra gente, né? Um caminho pra gente seguir. Seja através de um livro, através de uma palestra, através de um programa, né? De um canal, de uma revista, de uma folha, a gente outdoor. Deixa eu colocar, gente, o carregador aqui que tá dando bateria fraca. Estamos caminhando pro final. Peraí. Consegui. Beleza. Então ele vai dando, né, esses sinais através de uma rede social e através de uma pessoa, né, gente? A gente sabe que Deus ajuda o homem pelo homem. E se a gente não transgredir a lei de Deus, a lei universal, né? Existe uma questão no Livro dos Espíritos que eu não vou lembrar qual é, onde Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus, gente? Na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, se eu não transgredir as leis de Deus, eu não vou sofrer. Eu não vou sofrer. Eu vou conseguir atravessar, né, a minha existência, essa minha jornada com mais paz, com mais equilíbrio, com menos sofrimento. Então, pra gente acabar, eu só vou repetir o último parágrafo. Então, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da tua existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e sentirá Jesus ao teu lado com a sua bênção. Começa fazendo isso dentro do seu lar, com a sua família. E aí, eu só vou ler um parágrafo, gente, aqui do livro do Evangelho, que é um ensinamento maravilhoso no nosso Evangelho do Espiritismo. No capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, aonde se fala assim sobre a porta estreita. A porta da perdição é larga. Aliás, para perdição nem tem porta, né? Porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita.
porque o homem que a quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Então que a gente possa, todos os dias, endireitar o nosso caminho, que a gente possa fazer, como disse, né, Santo Agostinho, todos os dias à noite, passar em revista o nosso dia. O que eu posso fazer melhor, Senhor? O que eu fiz hoje? Eu magoei tal pessoa, eu não ajudei aquela pessoa. Amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou ajudar, amanhã eu vou conversar, eu vou perdoar, eu vou pedir desculpa, eu vou melhorar, eu vou me melhorar nessa questão que me traz tanto problema, que me traz tanta dor de cabeça. Eu vou melhorar, eu vou me endireitar. É porta estreita. Então é isso. Vamos fazer a nossa oração, a nossa prece final. Para a gente finalizar, vamos finalizar um pouquinho mais cedo. E começando a nossa semana abençoada. Fecha seus olhos. Respira fundo. Sente essa paz que se encontra agora no seu lar. Sente essa paz que agora está dentro do seu coração. Essa certeza de que a vida não é complicada. Basta a gente se esforçar. Basta a gente praticar o vigiai e orai, a gente fazer a nossa reforma íntima e compreender as leis de Deus, caminhar nas leis de Deus, dentro das leis de Deus, das leis do universo. É dessa forma que a gente vai encontrar a felicidade. É dessa forma que a gente vai atravessar a nossa jornada terrena com a paz que a gente tanto procura, mesmo tendo as intempéries, os problemas que vão aparecer, mas a gente vai ter sabedoria para poder passar por esses problemas. Que a gente não prejudique nossos irmãos de jornada, que a gente possa ajudar sempre, caminhando no bem, praticando a caridade, se transformando, buscando sempre a porta estreita, tendo a certeza de que a vida não acaba com a morte, tendo a certeza de que quem partiu antes de nós continua vivo, porém numa outra dimensão, continua evoluindo, que a gente possa fazer a nossa parte aqui na Terra, para quando chegar a nossa grande hora, o nosso grande momento, a gente esteja em paz, a gente esteja tranquilo e que a felicidade reine no nosso espírito. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos, amigos, familiares,
presentes no nosso Evangelho. Agradecemos a espiritualidade, essa egrégora linda que esteve presente, trazendo a paz para o nosso lar, a proteção, a harmonia, a limpeza, a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, nos deram os passes, nos fizeram os tratamentos. Sente essa luz entrando no topo da sua cabeça, finalizando o tratamento, limpando todo o seu organismo, te preparando para mais uma semana. Que a gente possa praticar o bem para nós e para o nosso próximo, independente de quem seja nosso próximo. A gente vai praticar e a gente vai endireitar o nosso caminho sempre. Finalizamos mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Finalizamos. Prontos, preparados para mais uma semana que vai ser abençoada, maravilhosa, iluminada. Graças a Deus, podem beber as suas águas. Que a gente tenha interiorizado, né? Esses ensinamentos e que a gente possa praticar. Isso é o mais importante. Então compartilha o nosso Evangelho, que mais pessoas possam ter essa luz, esses ensinamentos. Tá bom? Seja um trabalhador de Deus, um trabalhador de Jesus. Vamos fazer a nossa parte. Uma semana linda, gente. Amo vocês demais. Tamo junto nessa caminhada. E até a semana que vem, tá bom? Um beijo!